Cenário severo. Símbolos enormes da justiça. 2 cadeiras negras altíssimas. Mesa com livros e papéis muito volumosos. Uma porta sempre aberta por onde entram as testemunhas. Outra porta fechada por onde entram os juízes. Diferença acentuada entre as 2 portas. Uma singela, outra, a dos juízes, rebuscada, grotesca. Essa última porta nunca mais é aberta. Num cabide penduradas 2 togas negras com abundantes rendas no decote e nas mangas. No trapézio. Senhores, no nosso tempo de desamor e lamento, é raro ser bom prelado, ser passarinheiro ou trapezista. Ruído de metralhadoras. Silêncio. No coração! No coração! Logo em seguida, um estampido de um tiro de revólver. Que lugar! Santo Deus, que lugar! Isso é uma injustiça. Social? Não. Obrigarem-nos a fazer essa visita. E depois... Veja bem, só nós 2. Não deveríamos ser 3? 3? 3. O relator, o revisor e o terceiro. Esse não veio. E mesmo que viesse, só há 2 cadeiras. É verdade. Aqui certamente é o fim do mundo. Ou o inferno, não sei. Você acha que pode existir um lugar melhor? Um outro que seja o céu? No céu, certamente seríamos 3 juízes. E aqui somos 2. Ainda bem, não há possibilidade de clemência. Ou, quem sabe, 2 possibilidades de clemência. Isso nunca é possível. Nunca. Ruído surdo de metralhadoras. Você viu aquele homem? Não, que homem? Um homem que tinha nas mãos um possível maná. Como é mesmo? Um alimento. É porque nunca vi tantos pássaros ao redor de uma só pessoa. E os cães, então? Você não viu? Não vi. Mas é verdade. Nem os pássaros, nem os cães. Eram muitos. Estavam todos ao redor do homem. Estranho. Você jura que não viu? Mas com esse calor eu não vejo nada. Com esse calor, todos fedem. Tem razão. Os homens fedem. Tem razão. Os homens são seres escatológicos. Esse tema é ótimo para discorrer. Veja. Vira-se para a plateia. Escatologia, certamente os senhores saberão o que é. Nossas 2 ou 3 ou mais porções matinais, expelidas quase sempre naquilo que convencionalmente chamamos de bacia. Enfim. Curva a mão em direção à boca e estende em direção ao traseiro. Esse entra e sai. Para vencer o ócio dos senhores, que dia a dia é mais frequente, não bastará falar sobre o poder, a conduta social, a memória abissal, o renascer. É preciso agora um outro prato para o vosso paladar tão delicado. E se pensássemos em um tratado de escatologia comparada, nada mais atual e premente? Mas comparada com o quê? Com tudo, com tudo!
Talvez bem pensado, porque se você... Porque tudo que se compara se entende e se transforma em conflito sempre iminente. Tudo isso é bom para o teatro. Fale merda para o povo, seja sempre novo. A nossa boca de vento. Põe a mão na boca num gesto de desprezo. Blá, blá, blá. Mas nossa boca de vento, que aparentemente é vazia, seria o primeiro elemento para uma escatologia comparada. Boca de vento. Na verdade, Põe a mão no traseiro e na boca. duas bocas do nada. Partindo do nada, chegaríamos a infinitas conclusões. Depois do nada, vem tudo de mão beijada. A cultura. A cultura? Espere. Você sabe que o verme come o homem. E a cultura de material abundante seria no futuro nossa única forma de leitura. Cultivar a matéria, ler na matéria. O mundo se transformaria num grande laboratório de análises. Acostumar as narinas. Já de início ficaríamos todos livres da parasitose. Depois, quem sabe o que se descobriria na matéria? Quem sabe o quê? Problemático. Haveria entre os povos um apetite mais acentuado, um recrudescimento no comer. Por quê? Ora, é evidente. Comer muito para muito ler. E a época é de contenção. E será sempre. Você acha? E depois, esse seu tratado pode gerar confusão. Por quê? Por quê? Se você abrir um dicionário, verá que a palavra escatologia tem dois significados, dois sentidos. Um é essa tua matéria. Está certo. O outro faz parte da teologia. Escatologia, doutrina das coisas que deverão acontecer no fim do mundo. Mas está perfeito! Uma surpreendente analogia! No fim do mundo, sobre nossas cabeças, uma nova esfera, a coproesfera. Sobre nossas cabeças, enfim, o que os homens tanto desejam, a matéria. Você não se entusiasma? Sobre nossas cabeças, como um novo céu, a merda. Escatologia pura. Já que você tem ideias, você consegue alguma coisa que consiga tirar o cheiro das testemunhas? Durante toda a minha carreira, pensei em várias soluções. Uma delas... Ainda com as calças, tira dos bolsos tampões cilíndricos muito compridos e finos. Usar 2 tampões, enormes tampões. Examinando um dos tampões. Mas não seria abusivo? Ou uma enorme tenda de oxigênio. Desce do alto rapidamente uma cúpula de plástico contornando por inteiro o juiz velho. E não seria o extremo? O quê? E não seria o extremo! A cúpula sobe rapidamente. Não adianta. As testemunhas sempre serão infectas. Infectas. Juiz velho para a plateia. E isso é teatro, senhores. Conflito iminente, nem sempre, pois veem que estamos de acordo. Entra o trapezista. Trapézio desce do alto. Trapezista pula para o trapézio de um salto. Se me permitem, excelências. Que maravilha! O homem ficou suspenso. Nada nas mãos que o prendesse ao chão assim, no ar, como libélula. Mas sem o estremecer daquela, tranquilo, como em repouso, sem esforço. E que luz, abundante sobre a roupa. Luz violenta sobre o trapézio. Excelências, o homem ficou suspenso no ar. No ar! Que visões temos tido, que vidências! Juiz velho tapando o nariz. Mas ainda não começamos a audiência, retirai-vos!
Mas aqui temos tanta sede de verdade que queremos entrar e sair segundo a própria vontade. Juiz jovem para juiz velho tapando o nariz. Eu não lhe disse escatologia do porvir. Sai, pois estamos quase nus. Trapezista desce do trapézio. E o que isso importa? Um juiz é e será sempre um juiz da matriz. Aponta o sexo. A morte. Juiz velho empurrando o trapezista para fora. Com licença, com licença. Começa a vestir a toga. Isso é demais, isso é demais. São esses homens. São da cidade? Vêm fazer o quê? Eles vêm dizer se o homem existe ou não. E a gente não sabe, não? Música. O povo invade a sala dos juízes. Homens e mulheres tentam fazê-los dançar. Os juízes estão muito aflitos. Tampam as narinas, procuram as roupas. O povo canta. Coisa complicada são os da cidade, os que vêm dizer se o homem que a gente vê é de verdade ou não. É de verdade ou não? Se o homem que a gente diz que se move, ai, que se move ou não, ai, que se move ou não. Se tudo é ou se é tudo ilusão. Se tudo é ou se é tudo ilusão. São os da cidade, os de compreensão, os que vêm dizer se o que a gente vê é sabedoria ou danação, se o que a gente vê é coisa brilhosa ou é escuridão. Homem que a gente vê, mas ninguém quer que se veja. Chupa o meu mindinho, e assim tu me distrai, e eu não vejo nada, além do meu mundinho. Um arco-íris para o homem, lá no alto. Arco-irizado, feito um pedaço do meu corpo alado. Sobe no meu dorso e vê se faz esforço para chegar ao alto. Eu quero subir e abrir a minha asa e te dar o meu canto que não é cantado com palavras. É um canto de dentro. O que tem alegria não tem de lamento. Ruído de metralhadoras. Silêncio. Saiam, por favor, saiam. Isso é demais. Com licença, minha senhora, com licença, meu senhor, com licença. Eu nunca vi. Isso eu nunca vi. O povo sai. Mas amassaram tudo, veja, lamentável. Ainda bem que saíram. Mas a testemunha é sempre assim. Quando não entra, sai. Isso, o que quer dizer? Nada. O que eu digo e não digo é a futura problemática do ser. Isto é, escolher entre o dizer mais fundo e o não dizer. Neste caso, agora, eu escolhi o último. Os juízes, com suas respectivas togas, mudam inteiramente o tom das falas. Formalíssimos.
Excelência. Senta-se na cadeira. Excelência. Senta-se na cadeira. Examinam papéis muito volumosos. Pedem-nos o impossível, saber de um homem que bem poucos veem. Tão poucos o sabem que é o mesmo que falar do invisível. O que se vê já é tanto e tão difícil. Se olhardes no mais fundo, um rosto se acrescenta, mas se olhardes muito, talvez desapareça. E apareça um outro rosto, até então submerso, esquecido e quase sempre adverso ao próprio dono. Ou cúmplice inconfesso. Então é melhor julgarmos o que parece mais real, não é? Se é um ingênuo na aparência, mas construído em vileza, não nos engana, contexto de aspereza. Ou as avessas. É vil de parecença, mas de peito inocente, por dentro uma criança imensa que até com as palavras se ressente? Pensais que nesse caso apenas seria delicada? Ruídos surdos de metralhadora. Sentença amena. Mas são tão raros esses de uma infância calada? Vossa Excelência foi uma criança transparente? Quereis dizer aberta e clara, sem torpeza eminente? Acreditais que na criança o torpe também se faz? Só na criança, Excelência. O torpe é mais eloquente e audaz. Mas eu fui uma criança austera e, no fundo, sempre à espera. À espera de quê? Do milagre? Então alegrai-vos. Examinando os papéis. Dizem que o homem, esse que nos cabe, só não transforma a terra em ouro, porque os homens vindouros, mais dia menos dia, assim farão. Em ouro? A terra? Mas isso é ilusão. Eu também acho, mas dia menos dia acredito ainda na escatologia. Mas Vossa Excelência não acredita nos imponderáveis? Quereis dizer no sutil, no indefinível, no que não se pode avaliar? Excelência, se estamos aqui para saber de um homem quase invisível, não há pergunta mais astuciosa do que essa. A mim me quereis provar? Mas quando criança, Excelência, não era um milagre a vossa verdade? Não disse assim. Disse que ficava à espera do milagre. Mas o milagre, para mim, era crescer em razão e em ciência. Crescer. Tereis alguma coisa contra o crescimento? Crescer pode ser bom e, de repente, não ser. Podemos começar? Olha para a porta aberta. O senhor aí, pode entrar. Entra o passarinheiro. Muito Bom jovem, de fala contente. Bom dia. Bom dia, excelências. Na verdade, não é recomendável visitar a cidade em rebelião. Mas que fazer? Também vossas excelências têm o seu ganha-pão. A cada testemunha que entra, com exceção do agente, os juízes dão demonstração de desagrado em relação ao cheiro. Bom dia, bom dia. É o vosso nome? Sou passarinheiro. Vivo nessa cidade o ano inteiro, a não ser quando vou caçar. Mais para diante, para lá, entre o riacho e o monte. Mas o que eu caço eu não mato. Sim, mas dizei o vosso nome. O meu nome eu já vos disse. Eu sou passarinheiro. Passarinheiro somente? Nessa cidade, excelência, a profissão do homem é o seu nome. Os juízes entreolham-se, fazem gestos de cansaço. Passarinheiro, bem. Tendes a declarar? Que eu vi o homem. Eu vi o homem. E o agente quer me obrigar? O agente? O agente dos mortos.
O agente funerário. Ouve-se a voz do agente. Eu quero entrar! Eu quero entrar! Ele sabe o que diz. Quem trabalha com os mortos, mas prefere entrar do que sair. Juiz jovem para o juiz velho. Esse entrar e sair cresce dia a dia, e isso é ou não é da alçada da escatologia? Juiz velho para o passarinheiro. Como assim? Explicai-vos. Como assim? Assim, excelência. O agente quer sempre entrar para estender o morto no caixão. E uma vez o morto distendido sobre o duro colchão, aí está vendido. Quem? O morto? Não, excelência. O caixão. Bem, mas de qualquer forma, o morto tem que sair, vendido ou não? Aí que está a excelência. O agente prefere entrar e ir ficando. Quanta gente não morre só em ver o agente. E assim, se demorando no velório de um, os que velam o morto pouco a pouco, ao morto vão se juntando. Mas isso não está bem claro. Na verdade, o agente preferirá sair, pois só na saída é que se sabe se essa coisa que vende foi vendida. Mas para sair, é preciso entrar. Juiz jovem para si mesmo. Dia a dia cresce a importância da escatologia. Eu quero entrar! Eu quero entrar! Mas é impossível continuarmos com esse homem a gritar. Ele não viu o homem! Ele não viu o homem! Eu vou morrer de fome! Ele quer me obrigar a dizer que eu não vi. Por quê? Porque se o homem existe como eu vi e começar a ressuscitar, seja o que for, homens ou bem-te-vis, ele morre de fome. Mas o homem ressuscitou alguém? Ressuscitou um pássaro. Era uma ave contente, canora, que o trapezista me deu de presente. Tinha três plumas rara entre os olhos. E o peito era tão claro, branco de sol do meio-dia. Que presente! E como esse pássaro morreria? Excelência! Numa tarde de águas, a ave estremeceu, batia as asas e um pio tão dolorido se ouvia, como um grito de gente. Que coisa é a morte de um pássaro? Ruído surdo de metralhadoras. O senhor nunca viu? Que olhar, santo Deus! Se eu não soubesse que o homem também morre, nunca perdoaria. Essa morte sem nome, esse bater-se, esse esgarçar-se. Mas então... Então, morreu. Pranteei de tal jeito que se eu não me soubesse tão leal, diria que passei todo o amor que tinha para o pobre animal. Mas aí vi o homem. Excelência, foi como se a divina providência de mim se apiedasse, pedi. Homem que não sei de onde vem, sossegai-me e transformai o pássaro no que era, garganta de luar e peito de primavera. O homem abriu as mãos e nesse instante, dessa tarde de águas, fez-se o sol, tênue, a princípio, mas o bastante para aclarar-me o rosto. Excelência, o sopro desse homem no pequenino corpo e um sol tão absurdo, tão crescente nessa tarde de águas. Súbito que vejo um esticar de asas, um espreguiçar-se de pássaro, como se voltasse de um sono simplesmente. E o canto. Um canto sobre o ombro do homem, um canto de alegria comprido, e depois mais um, mais dois. Bem, bom, mas e o homem? O homem eu não vi. Com aquela alegria dele me esqueci. Veio gente, tanta gente, cheguei a dizer que o homem era Deus. Então alguém me disse, nós queremos milagres eficazes e não Deus. Mas o homem sumiu? O homem é o que importa. Mas não é suficiente dizer-vos que o homem ressuscitou um pássaro, coisa que nunca se viu.
Se o pássaro ressuscitou, é porque o homem existe. Não é suficiente, Excelência, o meu relato para provar essa existência. O pássaro pode ter sido um colapso ou uma morte aparente, e foi tamanho o vosso desejo de se ver contente que imaginaste o homem e toda essa cena, digamos, um pouco fremente. Eu quero entrar! Eu quero entrar! Entrai! Pela memória dos meus! Sois o agente? Sim, por Deus. Tendes a declarar? Agente ameaçando os juízes. Se acreditardes no homem, na sua tola existência, tem uma ordem, Excelência, que uma nova lei se faça. É preciso declarar que os pássaros ressuscitados têm a mesma consistência dos mortos e enterrados. Por quê? Por quê? Porque se o pássaro morreu uma vez, está morto, não é? Seja qual foi a aparência. Parece razoável. Essa testemunha não fede como as outras. É decente. As autoridades cuidam bem do seu agente. Excelência! Excelência! E por que não declarar que o pássaro ressuscitado tem a consistência dos vivos? Estende as asas, cantam, e ao contrário dos mortos, isso é tão claro que deve estar nos livros. A gente bate na mesa onde estão os juízes. A consistência dos mortos, eu exijo. E outra coisa eu proponho, e me permito. Todo aquele que morrer, definitivo ou não, seja uma vez, seja 3, seja pássaro ou indivíduo, deve comprar um caixão. Por quê? Se não vai usá-lo? E isso é secundário. Bem se vê quem sois. Quem sou? Toma lá para aprenderes! O agente começa a agredir o passarinheiro, que faz o possível para esquivar-se. Juiz velho indiferente à luta entre o passarinheiro e o agente. O agente parece razoável. Quem morreu uma vez, ainda que ressuscite, está morto. Juiz jovem indiferente à luta. Rei morto. Num minuto, o rei deposto. Juiz velho abrindo ao acaso um enorme volume sobre a mesa. E depois, aqui está. Não se deve estabelecer confusão entre matéria nova e fato novo, isto é, entre o que só agora se alega, posto que pudesse ter sido alegado. Está claro, morto e enterrado. Mas não seria o contrário? Abre outro volume ao acaso. Aqui está. O tribunal aprecia e julga em primeira e única instância a matéria superveniente. No nosso caso, não seria o ressuscitado ainda quente? Isso é secundário. Senhores! Não seria possível amenizar a vossa relação, torná-la mais branda para que se possa chegar a uma conclusão? Agente cansado de atacar o passarinheiro. Nunca! Não posso permitir que um morto seja vivo. Passarinheiro cansado de se defender. E nem eu que um vivo seja morto. Deve estar nos livros! Deve estar nos livros! Pela memória dos meus! Por Deus! Por Deus! Começa a agredir novamente o passarinheiro e saem da sala ainda lutando. Entra o trapezista. Senhores! Não insista! Não insista! Mas eu sou o trapezista. Juiz jovem tapando o nariz. Tem novas notícias? Uns viram-no falar. Outros disseram que é mudo. Mas a palavra é o que importa.
Pois o que a boca diz pode ser tanta coisa, o indizível ou saga remota, que a língua não ousa, ou ódio, ou amor, coisas feitas de silêncio. Juiz jovem tirando a mão no nariz a contragosto. Então, que coisas falou? Não ouso dizer, senhor. Mas é preciso a verdade. É ofensivo? Talvez cheio de vaidade. Não importa. Vamos. O homem falou. Eu sou o irmão daquele. Os juízes entreolham-se. Daquele... De quem seria? De quem? Do Cristo. E de quem mais? E de quem mais? Do Cristo? Aquele pode ser 3. É Buda, Lênin, Hermes Trismegisto. Ulisses, Orfeu! Mas ele tem parecença, qualquer coisa que vos faça lembrar alguém de tanta iminência? Tem bons dentes, é belo. Juiz velho para o juiz jovem. O Cristo era belo? Não sei. Para o trapezista. É simples. No vestir-se? Sim. Bem, é singelo. E o olhar? O olhar é de quem sabe, de quem viu muita coisa. É claro e sombrio a um só tempo, como quem viu o sol muito de perto e cegou por dentro. É paciente? Não sei, eu só ouvi calado. Ora! Mas tem gestos. Lentos. Não é irmão de Lenin, é manso. Pode ser manso no gesto e ter sangue no plexo. Deixai-o vir a mim. É impossível. Por quê? Ele não sai de onde está. Então, é mais simples, buscai-o. Mas quando se o procura, já não está lá. Dizeis que se move de um lado ao outro sem ser visto. Isso nos comove. Senhor, move-se com tanta liberdade, com um andar elástico, espaçado, como um cavalo de salto. Mas se o procurardes, não está onde deveria. Pela direção do passo, estaria em frente. E, de repente, volteia como um compasso. Não me fiz entender? Homem, eu tenho ouvido relatos, mas nenhum me parece mais desacertado. Exemplificai. Saltai como ele o faz. Eu não saberia. Dizeis que tem um andar que um ser humano não imitaria. É leve e pesado. É flor e cajado. Mas alguma coisa o circunscreve. É um homem, afinal. É leve assim, como um círculo desenhado no espaço? É como um certo pássaro que nem bem pousa e já está no mais alto, onde o olhar não ousa. É pesado como um barco? Nem uma coisa, nem outra. Esse homem não é. Como dizeis, Excelência? Não é. Não o consigo ver. O olhar de quem sabe. O que quer isso dizer? Para o trapezista. O meu olhar é o de quê? Vejamos. Trapezista olha muito de perto. O de quem quer ver. Juiz velho para si mesmo. Isso é verdade. Agora. Para o juiz jovem. Mas antes, como seria o meu olhar? Como seria antes de saber que esse homem existia? Antes, não sei, Excelência. É tão difícil colocar esse tempo que pedis, antes, depois, agora. É cone do passado, cone da memória, e a hora em que tudo se faz. Vede, Excelência, o tempo o que é? É o que demora. É o que nos escapa. Isso é poesia. O tempo
Depende se é visto pela física ou pela metafísica. Na física, tudo é coerente. Mas alguém me disse que o relógio da poesia anda mais depressa e com mais maestria do que aquele da física. Isso sim, certamente é poesia. Entra o prelado. Excelência, Quem sois? sou aquele que vejo. O visor. Não, o prelado. E não vejo um, vejo dois. 2 homens agora? Não, por Nossa Senhora. Um homem e uma sombra. Uma sombra? Sim, sim. Eu o vi lutando com uma sombra. Era ágil e esquivo. Mas como sabeis? Pois não era apenas uma sombra que com ele lutava? Mas era tão visível que a sombra o atacava. Curvava-se, levantava-se com destreza. O gesto era dúbio, para lá, para cá. E parecia muito forte. E tudo acontecia tão depressa, como se tivesse 2 braços unidos por uma corda espessa. E, ao mesmo tempo, 2 braços tão divididos, tão separados, não sendo possível a união, assim, como os olhos de um camaleão. E a sombra de quem seria? A sombra do... Sombra do... De quem? De quem? Senhor. A demonologia explicaria bem. Ora! E por que não a sombra do divino? Mas luta-se com Deus? Luta-se com a vida, com a morte, com o destino, e por que não com Deus? Quem sabe assim nós o conheceríamos? Oh. Eu estou muito cansado. Afinal, o que quereis de nós? Que declarem. O homem existente. Que nos libertem do agente. Quereis a vida fácil. O agente não é parte essencial de vossa comunidade? Pretendeis muita sorte. Os homens não andam sempre de braços dados com a morte? Mas, excelências, tem sido muito difícil a minha vida. Se faço meus exercícios, o agente está lá. Me vigia a cada salto e a cada dia quero subir mais alto. Não é o certo, mas ele diz... Não insista. Meu Deus, como fazer se para isso sou trapezista? Para subir. Senhor, pelo que vejo, com a minha vista bendita, deixai-me a mim, ao passarinheiro, ao trapezista, acompanhar o homem e seus cães e seus pássaros pela minha vista bendita. O que dizeis, meu prelado? O homem do milagre viaja acompanhado? Sim, excelência. Durante muito tempo, o homem pediu aos homens que o acompanhassem. Não quiseram. Então, agora viaja com ele o pássaro, o cão. Juiz jovem para o juiz velho. Mas esse homem eu vi. Não vos disse? Senhor, todo aquele que o vê há de crescer. Em razão e em ciência. Em amor, excelência. O homem faz o apelo.
E quem o vê pode segui-lo e libertar-se do agente por inteiro. Juiz jovem para o juiz velho. Ora, eu devo estar mal da vista e ainda mais acreditar num prelado, num passarinheiro e num trapezista. Eu estou muito cansado, muito cansado. Dizer que esse homem existe é o mesmo que afirmar que não estamos aqui sentados, que nunca estivemos. Estaremos. O quê? Aqui? Ou algum dia estaremos lá onde esse homem está? Ruídos surdos de metralhadoras. Onde ele está? Onde ele está? Quem é que sabe? Volteia como um compasso, ressuscitou um pássaro, tem as mãos cheias de um possível maná. É homem, é grão de areia. Para o prelado. Pode-se tocá-lo? Não. Sim. Então, como era? Como era? Penso, mas... Mas eu não digo. Tudo aqui é pretenso. Vamos, fala! Denso mais o quê? Diáfano. Diáfano. Não sei. Não bastaria dizer que a mão humana jamais experimentou esse contato? Mas, prelado, por favor, em nós, tudo é exato, assim como a pátria deseja para seus filhos equidade. A lei! A lei! Ouve-se nova rajada vigorosa de metralhadoras. A lei! Ouve-se nova rajada vigorosa de metralhadoras. O trapezista sai correndo da sala e o prelado ajoelha-se e reza. O que era mesmo que eu estava falando? Faláveis da lei, excelência. Ouve-se ruídos e muitas falas. Ai, ora bolas, que tumulto! Que tumulto! O trapezista entra esbaforido. Senhores, o homem está morto. Tudo mais é suposto. Morto? O homem do milagre? Mas não era tão milagroso? Acalmai-vos, acalmai-vos. Há de vos fazer mal esse nervoso. Para juiz jovem. Os homens, quando ficam nervosos, fedem demais. Morto, mas não enterrado. Crivaram-no de balas, mas agora tem o rosto à semelhança daquele que dissemos. Dissemos Buda, Lenin, Hermes Trismegisto. Não. Vamos, fala! Mas o que é que te deu? Ulisses? Orfeu? Não! Do Cristo. Vós dissestes. A semelhança do Cristo. Do Cristo? Do Cristo? Pelo amor de Deus, pelo meu Deus, não é o mesmo rosto. Vede, não é o mesmo corpo. Não é o mesmo corpo.
Mas o Cristo alimentou as gentes e não os cães. Mas dizem que o homem chegou a isso por imposições, que quem o viu falar jamais o entendia, que aqueles para quem ele vivia tinham rostos de pedra, olhavam-no com espanto. Pelos milagres que fazia? Não, pelo seu próprio canto. Ele cantava? Não como entendeis o canto. Os juízes entreolham-se sem entender. O canto era de dentro, imenso, tão largo que seria necessário muito tempo para que os ouvidos entendessem. Muito espaço para que o coração de todos se alargasse. O coração? O coração? O canto só se ouviria se o coração de todos com ele cantasse. Não cantaram? Não. Não. Oh, eu quero subir. Eu quero subir. Trapezista, essa asa na lei não está prevista. Prelado, nossa sentença será conivente com toda a decência. Se tal homem existiu, a lei nunca o soube, nem nunca o permitiu. E para evitar daqui por diante a possibilidade do milagre e existências sutis tumultuando a cidade, a lei. A lei! Houve-se nova rajada de metralhadoras. O trapezista sai rapidamente e volta rapidamente. Senhores, excelências, mataram os pássaros, mataram os cães. Por quê? Para que não se transformassem em guardiães. Guardiães? De quê? De um futuro, assim disseram. Eu estou muito cansado. O que eu falava? Faláveis da lei, excelência. Pois é. Olha ao redor e para a porta aberta. A lei é heróica, pois afinal arriscamos a vida nessa toga. O juiz novo faz sinal para que o juiz velho se apresse. Bem, a nossa sentença é, antes de tudo, um conselho. Que cada um de vós, o passarinheiro... Olha ao redor. Não está mais? O juiz jovem faz sinal para que o juiz velho se apresse. Bem. O prelado está? Assim. E o trapezista? Está aí? Bem. Que todos os três, daqui por diante, vendo alguma coisa, por favor, não insistam. E que nosso caro agente, nosso digníssimo agente... Olha ao redor. Não está mais? Enfim, que o nosso agente continue a dar ao povo o que o povo merece. Isso é, sempre e cada vez mais um envoltório decente. Eu quero dizer, para ser bem claro, aliás, o que me falta sempre, dar ao povo um caixão, um envoltório, em outras palavras, colocá-lo num ardil, numa armadilha, num alçapão, resguardá-lo de toda e qualquer visão. Se tudo isso não se cumprir, a lei... Ouve-se de muito perto uma rajada vigorosa de metralhadora. O passarinheiro entra com os braços abertos quase de um salto e cai morto. O trapezista e o prelado tentam auxiliar o passarinheiro e ajoelham-se ao seu lado, de frente para a porta aberta. Se tudo isso não se cumprir,
Além! Rajada de metralhadora matando o trapezista e o prelado. Mas que contratempo! Afinal, nós, os da lei. Ruído de preparação para abrir fogo. Atenção! Preparar! Apontar! Por favor, Excelência, não insista, não insista. Venha, vamos embora. Vai empurrando o velho até a porta. Venha depressa. Que cidade, que visita. Um homem fazendo milagre, pura fantasia. Que vaidade. Nem lícito seria que vivesse quem assim vivia. Mas agora, o que fazer? Agora, Excelência, agora. Agora vamos comer. Olá, quero agradecer a presença de todos. Eu sou Fábio Hilst e, por favor, gente, volta. Quero agradecer a presença de todos. Eu sou Fábio Hilst. Espera aí que eu tô com um eco aqui. Gente, esse é para quem não conhece, é o projeto 8x Hilda. A gente está fazendo um ciclo de leituras das peças teatrais escritas pela Hilda Hilst. A Hilda escreveu 8 peças de teatro no final dos anos 60, que é uma parte da obra dela que é pouco conhecida, e o objetivo desse projeto é trazer à tona esses textos que ela escreveu especialmente para o teatro, que ela queria muito ver encenados. Algumas peças chegaram a ser encenadas em montagens estudantis. Teve uma montagem do Verdugo muito famosa nos anos 70, mas muitas peças ainda são inéditas do público, né? Nunca foram montadas. Então, esse projeto ele tem esse objetivo de trazer à tona toda essa produção dramatúrgica que ela fez em plena ditadura militar, né, de 67 a 69. Essa foi a 4ª peça escrita pela Hilda, O Alto da Barca de Camiri, e foi escrita em 68. E eu queria que o Joca, que dirigiu, que faz parte do nosso elenco fixo, a gente tem um elenco fixo, que é o Joca Andreasa, a Flávia Couto, o Kiko Riser e a Lavínia Panunzio, e a cada peça, cada semana, a gente tem convidados especialíssimos para completar o elenco de cada leitura, né? Eu quero agradecer a presença de todos, Cacá Toledo, José Tonesi, Maciel Silva, Pedro Nero, Marcelo Vilas Boas e o Marcos Veríssimo, e eu queria passar agora a bola para o Joca comentar sobre esse texto, sobre a direção, enfim. Boa noite, bem-vindos todos que nos assistiram, que nos deram o prazer de desfrutar esse texto. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os convidados e ao elenco fixo do projeto e ao Fábio.
E dizer que realmente assim foi um prazer muito grande receber de presente a direção desse texto. Eu trabalho há muito tempo com comédia dell'arte, com teatro de máscaras, e eu tenho um pouco um pé no teatro medieval, um pouquinho depois, mas ainda tem aí um pouco de pulso para esse tipo de trabalho. E por ser uma estrutura de teatro extremamente popular, a minha intenção enquanto direção foi brincar com essas possibilidades de criação de sons incidentais, que de alguma forma criassem uma camada para esse texto que tornasse ele mais aprazível para quem está ouvindo. E que, de alguma forma, também dialogasse, eu até brincava com a figura do Pedro e o Lobo, né? Onde cada personagem era associado a um instrumento, e dessa forma, as personagens do povo, o trapezista, o passarinheiro, o prelado, eles dialogam com as forças superiores, com o que está mais próximo ao sublime, ao poético, enquanto que os juízes, para tanto, usavam instrumentos, né, para eles, que eram instrumentos que, de alguma forma, evocavam essa coisa mais alta, né, que leva o olhar da gente para as coisas mais altas, mais sublimes. E para os juízes e para o agente funerário, eu usei coisas mais pesadas, né, como o som do gongo, né, essas coisas que trazem, de alguma forma, os tons mais escuros para essas personagens, que, ao contrário das outras citadas anteriormente, dialogam com as forças mais triviais do ser humano, né, que colocam o ser humano numa condição mais de necessidades básicas, né, como comer e defecar, né, como a própria Hilda Hilst coloca ao explanar sobre a questão do corpo grotesco escatológico, a quem pertencem essa classe de personagens, né, dos juízes e do agente funerário. Eu quero aproveitar só avisar vocês que estão assistindo a gente no YouTube que vocês podem perguntar, tá? A gente tem aí um delay entre o Zoom e o YouTube de alguns segundos, mas a gente está de olho aqui no chat do YouTube em todas as perguntas, então podem perguntar à vontade que a gente tenta responder aqui. Eu queria passar a bola para os convidados que estão entrando de mergulho nesse ciclo de leituras, porque é um processo, isso daí é um processo de mergulho mesmo em cada peça teatral a cada semana, então são peças muito diferentes uma das outras, e cada elenco convidado acaba caindo de paraquedas, né? Os nossos fixos, eles já estão meio acostumados com essa plataforma do Zoom, com essa coisa de ler no virtual, ler remotamente, mas cada semana a gente tem aqui surpresas. E eu queria saber de vocês como que vocês sentem dessa experiência de ler pelo Zoom e também desse conhecimento que vocês estão tendo com a obra da Hilda, com o teatro da Hilda, se vocês já conheciam, enfim. Pode falar quem quiser. Bom, eu particularmente confesso aqui com a cara mal lavada que eu não conhecia os textos dramatúrgicos da Hilda, né? Eu conheço um pouco a poesia, gosto muito da Hilda, né? E aí, quando o Joca me convidou, a gente se acertou isso e... Inclusive, eu fui descobrir, né, Joca, que eu tinha um livro. Eu tinha um livro com os textos dramatúrgicos da Hilda e não sabia. Acabei descobrindo. Então, é incrível, né? Acho que todo grande artista, assim como a Hilda, quanto mais você mexe, mais você fuça, cavuca, você vai achar sempre um volume grande artístico, assim, de novidades, né? Então, é incrível, muito, muito, muito legal. Muito rico, né? Então, para mim, está sendo uma surpresa agradabilíssima, assim. Estou aprendendo aqui, conhecendo com o Joca, com vocês. O Eduardinho Silva mandou uma mensagem aqui, dizendo para todo o elenco que foi maravilhoso. Olha que maravilha.
Olha, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o convite, o Joca, agradecer a oportunidade de trabalhar com vocês, colegas, com a Flávia, com a Lavínia, com o Kiko, o Joca, com o Marcelo, com o Zezé, com os outros colegas que eu estou conhecendo. E dizer, Fábio, como eu já te disse, que é uma iniciativa maravilhosa, assim. Quando o Joca abriu essa ideia de ler uma peça da Hilda, e aí a gente conversou e ele falou, pô, tem essa história, a Hilda tem as peças, né, que ela escreveu nesse período específico de tempo, na ditadura e etc. Eu falei para ele, falei, cara, que legal, porque não sabia que ela tinha escrito teatro, até porque a gente vê geralmente adaptações de obras de outro gênero dela, dos poemas, enfim, de outro tipo de escrita. E aí eu fiquei interessadíssimo em participar com vocês, mesmo antes mesmo de conhecer a peça. Falei, poxa, eu acho que é super legal, eu quero participar dessa experiência, assim, tipo, porque eu não sei como é, né? Claro que ela tem as peças, que as peças já foram montadas, que algumas pessoas conhecem, que existe alguma edição, mas acho que fazer esse apanhado focado, como vocês estão fazendo, de uma mostra, né? Isso dá um outro valor, você dá um outro interesse, as pessoas têm como conhecer esse todo, né? Claro que as pessoas não precisam, de repente, assistir às 8, mas você tem uma oportunidade de fazer uma coisa de um nível comparado, e como vocês também fazem esse rodízio, esse formato também desse elenco fixo que faz esse rodízio na direção também é muito legal, é muito interessante, porque dá uma unidade, dá uma coisa nesse sentido do que eu estou vendo, porque vocês, me parece assim, né, o formato do evento, como a gente não está só lendo essas peças que são de um tipo específico, mas a gente está, sei lá, todo domingo na mesma programação, né? Isso se torna um programa uniforme, assim, eu vou ficando íntimo disso. E eu acho que, sobre o Zoom e essa história, eu acho que, né, a gente não tem penado, né? A gente tem experimentado, assim, as várias coisas, né? Acho que todo mundo aqui está envolvido em algum tipo de experimento relacionado à internet e tudo mais, mas o Zoom, por ele ter esse formato, enfim, do quadrado e etc., essa coisa da encenação para o Zoom, ela é onde a gente pena mais, né? Ser criativo a cada tempo, variar da própria linguagem do que você vem fazendo, da linguagem do colega e etc. Agora, eu acho que ela é um terreno super, 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 para sempre, amigo das leituras. Porque é onde esse acabamento ele não é exigido, né? Assim, o acabamento estético da encenação, eu digo, né? Se você faz uma boa leitura, a coisa está apresentada, porque é como nos bons eventos de leitura dramática, que a gente se senta para ouvir as peças em voz alta. E aí a gente tem essa oportunidade de ler com colegas à distância, de compartilhar essas conversas como a gente está tendo agora, depois da leitura. Então, é isso. Essa distância, essa distância que eu acho que é um ponto também muito, muito bacana do Zoom, do remoto, porque, para quem não sabe, a gente tem 2 atores distantes aqui nessa leitura. Acho que o Kaká está no interiorzão, né? Estou em Socorro, interior de São Paulo. E o José é de João Pessoa. Então, essa possibilidade da gente montar elencos de diversas regiões é incrível. A Clarice pergunta aqui no YouTube, a partir desse contato com a obra teatral, quem é a Hilda Hilst para vocês hoje? Então, quem quiser pode responder essa. À vontade.
Olha, basicamente, assim, pegando no gancho do que eu próprio estava falando, é muito legal, eu acho, assim, para eu como ator, pela história. A Hilda, portanto, sempre foi um grande atrativo e de muito interesse para o teatro. Ela sempre fez parte, para a gente, ela sempre fez parte do teatro. Mas a gente conhecer e reconhecer e saber que ela é, teve essa participação efetiva, que ela é uma dramaturga, isso é muito enriquecedor para nossa cena, eu acho. Que ela é uma colega, de fato. Para mim, também, além Uma honra. Para mim, além da poetisa que eu já conhecia, de livros de poemas, agora uma dramaturga que eu vou querer investigar, querer estudar mais. Eu fiz rápidas pesquisas depois que eu fui convidado pelo Joca, e adorei, e vi que é super atual, né? Escrito na época da ditadura, nada mais do que atual, né? Esse paralelo. Então, para mim, a partir de agora, é uma dramaturga que eu vou querer estudar, que eu vou querer pesquisar e ir mais a fundo. E eu agradeço pelo convite ao Joca. Confesso que eu sou avesso a essas tecnologias, mas o Zoom me ajudou nesse momento agora, e a sensação de entrar em cena, a sensação de entrar no palco, aquele momento ali é igualzinho, não muda nada. Apesar da distância e tudo, é só questão de espaço físico onde você está, mas a sensação, o prazer é o mesmo. Então, muito obrigado a todos e vida longa aí para os projetos. Teremos 4 leituras ainda. A gente está na metade do projeto. A gente leu até agora A Empresa, O Rato no Muro, que tinha um universo de convento, né? de muito focado na crítica à igreja. A gente passou pelo Visitante, que é a única peça familiar mesmo da Hilda, que coloca em cena a estrutura familiar. E aí a gente entra, né, de cara no Alto da Barca de Camiri, que é a primeira falando diretamente, talvez, em relação ao contexto que ela foi escrita, né? Falando diretamente com a ditadura. E aí a gente vai entrar numa sequência agora de peças muito influenciadas por essa atmosfera. A gente tem pela frente As Aves da Noite, O Novo Sistema, O Verdugo e A Morte do Patriarca. Eu queria perguntar para o Kiko como que está essa sua experiência. Eu ia perguntar para a Flávia, mas a Flávia Flávia faz bastante coisa com Hilda já há muito tempo. Então a Flávia, depois eu quero saber dela também, mas eu queria saber de você, que teve primeiro o contato inicial com As Aves da Noite, quando, né? Acho que foi o único texto que você conhecia, e depois foi todos esses outros textos se desvendando para você. E já aproveitar, já pedir para você falar sobre o Aves, que vai ser a sua direção e que vai ser a leitura da próxima semana. Sim. Eu sempre perpassei um pouco. Eu tenho um grande trabalho de vida assim, com a obra do Caio Fernando Abreu, né, que era um grande admirador e amigo da Hilda. Então, a Hilda, de certa forma, sempre esteve tangencialmente em muita coisa que eu pesquisei, mas também foi uma outra faceta de descobrir o teatro da Hilda, como todos disseram, né? Como eu sempre disse, quando você perguntou, não lembro, acho que foi uma das perguntas aí do YouTube, que alguém perguntou assim, o que é a Hilda para você agora, né? A Hilda, para mim, é uma grande obsessiva, né? Ela tinha períodos em que ela mergulhava em linguagens, em temas, e ela ficava obcecada com aquilo, desenvolvia várias obras com uma unidade formal e temática muito grande. E descobri o teatro, que é bem diverso da obra da Hilda que eu conhecia mais, que era a poesia, a trilogia erótica e algumas outras prosas. Está sendo interessantíssimo, muito enriquecedor. E As Aves, eu acho que é um exemplar bem significativo disso, né? Assim, todas as peças da Hilda falam de sistemas, instituições opressoras, e As Aves da Noite fala de uma bem específica e bem contundente, que é o nazismo, né? Entrando agora no convite para a leitura da semana que vem,
que vai ser também domingo às 6, nessa mesma praça, nesse mesmo banco. E As Aves da Noite fala da Cela da Fome, onde algumas pessoas foram jogadas ali para morrerem de fome, e irem até onde o organismo delas aguentasse. E essa leitura vai ter, além de nós 4, que somos fixa, né, o Joca, Flávia, Lavínia e eu, nós temos 3 atores convidados, que são o André Kirmair, o Igor Fiore e o Fábio Mraz. E venham. Essas leituras acontecem sempre ao vivo às 18 horas no domingo, e sempre, toda quarta-feira às 20 horas, a gente reprisa a leitura do domingo anterior com tradução em Libras. Então, podem indicar aos surdos, a gente faz com acessibilidade também. Flávia fez tudo de Hilda já, né? Fez prosa, poesia. Seu microfone está mutado, Flávia. Gente, na verdade, a dramaturgia, assim, eu dirigi alunos, né, recentemente, nesse esquema até do Zoom online, a empresa. Mas a experiência que eu tenho com a Hilda, né, no teatro, né, enfim, eu atuando, foram da prosa, né, foram textos da prosa, o Floema, o Unicórnio e um que era um pouco inspirado, né. Então, foram trabalhos que, apesar de eu conhecer a dramaturgia, ter um interesse há algum tempo já em montar, não é algo que eu explorei, né, no teatro. E aí, nesse projeto, e até ano passado também que eu participei de umas leituras na Mário de Andrade, né, a convite do Álvaro Machado, foi um mergulho, assim, né, que a gente está tendo aqui, relendo, né, todos os textos, né, da obra dramatúrgica, um mergulho, e eu fico cada vez mais impressionada como a Hilda era múltipla, né, multifacetada, porque mesmo nas peças, cada peça, ela tem um recorte e uma maneira diferente também de se escrever. Ela era muito culta, né, então acho que ela dominava deve ter lido vários estilos de teatro diferentes, né, porque até na maneira de escrever, não só nos assuntos, que os assuntos até têm uma coisa em comum que ronda, que é essa questão da dominação, né, dessas instituições de poder, seja a família, que é o visitante, também é uma instituição, né, que é o que foge um pouco mais, porque as outras, ela pega figuras, né, bem marcantes, juízes, né, enfim, essas figuras de poder, né, mas eu sinto, assim, que ela faz um mergulho muito profundo, e até o estilo de escrever, que nem esse, é um alto. Nas 2 primeiras, O Rato no Muro, e a empresa vai para uma coisa meio simbólica, meio mítica, o visitante também, um pouco, né, então ela vai experimentando, né, diferentes maneiras também, né, de contar a história, e inserindo, às vezes, a poesia dentro da obra dramatúrgica de uma maneira muito fluida, né, de uma maneira que a poesia está ali, né, então eu fico cada vez mais apaixonada pela Hilda. Fábio, se me permite, eu queria complementar um pouco a fala da Flávia agora, pode ser? Claro. Foi muito bom ouvir os colegas. Aliás, eu agradeço imensamente o convite para estar nesse projeto. E, complementando o que a Flávia disse, o que me impressiona é realmente a capacidade e o diálogo que a Hilda traz, a capacidade dela em termos de diálogo com vários estilos e várias temáticas. Vendo o visitante semana passada e estando agora no Alto, é incrível, porque no caso do Alto, o Joca propôs umas questões bem interessantes. Se a gente pensar que o Alto tem origem na Idade Média e traz a questão sacramental, basicamente, que influencia depois muitos outros autores, inclusive Lope de Vega, Calderón de la Barca, que A Vida é Sonho, né? A influência que esses caras têm desse tipo de teatro. E aí, no Brasil, a gente tem o próprio Ariano, que já é uma influência que cai um pouco para a questão do cômico, mas sem perder o vínculo com o sacro, não é?
E a Hilda traz isso claramente e, de certa forma, transcendendo. Ela traz uma possibilidade de percepção nisso que o Joca levantou, ou seja, você tem aí alguns tipos que trazem a percepção e o entendimento de mundo num outro âmbito, enquanto que aqueles que se dizem detentores do poder para não apenas julgar, mas determinar o caminho humano, estão vinculados muito mais a um outro tipo de percepção de mundo, e, em geral, a percepção de poder. Então, neste sentido, acho que, tendo escrito, quando ela escreveu, que foi em 1967, diz respeito e muito à atualidade, de alguma forma. A percepção de que quem julga, quem detém a lei, detém pelo menos a função de julgamento, sempre se baseia numa relação vinculada ao mundo mais racional, mas no pior sentido, não é? Enquanto que existem outras possibilidades, se a gente perceber aí os tipos que ela coloca, assim como o Gil Vicente trazia os personagens, já no caso do Alto da Barca do Inferno, os personagens que já eram mortos e queriam ir para um lado e acabavam no outro, ela traz a percepção, ou melhor, a partir de tipos muito específicos. Se pensarmos trapezista e passarinheiro, que estão não só a função em si, mas o próprio termo traz a questão de estar num outro âmbito e que percebem o mundo de outra maneira. E acho que ela traz essa percepção e propõe uma questão muito mais profunda, para não dizer filosófica, nesse sentido até, da vida, não é? Enfim, fiquei tocado em poder acompanhar esse projeto e estar nessa proposta de hoje aqui, dirigido pelo Joca, e rever aqui alguns colegas muito queridos e conhecer outros aqui. Aliás, agradeço imensamente a todos esses colegas, essas colegas, porque trabalharam muito bem. Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Eu agradeço a presença de todos. Doutor Rive, vou jogar uma última pergunta aqui, a gente já encerra, tá? O doutor Rive comenta aqui: sonho pandêmico, tomar aquele sorvete de cereja flamejante e encontrar Deus. E o sonho iudístico de vocês? Qual é o sonho iudístico de vocês? Traduza o dístico. Bom, eu tenho sonho, dístico eu não adquiri ainda. Não é uma palavra usual, eu não faz parte do meu vocabulário. Iudístico, Joca, não dístico. Iudístico, de Hilda. Não entendi ainda, desculpa. Iudístico, de Hilda. Não sei o que é. De Hilda. Quístico, quiquístico. Se fosse um sonho rístico, um sonho, se fosse artodiano, ele está perguntando qual que é esse sonho. Então respondam aí, que eu não sei responder. Eu também não sei. Um sonho hildiano. Acho que nem a Hilda saberia responder. Nem ela, né? Bom. Eu respondo, então. Vai lá, Marcelo. O sonho é pandêmico e iudístico, o meu é fazer sexo 24 horas quando passar a pandemia. Cara, isso é genial. Maravilha. Cara, esse cara é um achado, hein, Joca? Pô, Maciel, massa. Maciel, uma pergunta de Brasília aqui, ó. Uma pergunta não, né? Então, assim, diga que para o Maciel e para todo o elenco que vocês estão ótimos. É alguém que te conhece da Língua em Pedaços. Perguntou, é o mesmo Maciel que esteve aqui? De Brasília? De Brasília e de Portugal também vem um beijo a todos e dizendo que amou a leitura.
Ah, que bom. Beijos, beijos, Brasília. Não sei quem é, mas beijo. É o mesmo Maciel. Aqui eu queria falar, não sei sobre o sonho eudístico, mas como a pessoa falou aí de encontrar Deus, ela tem um livro, né, que chama Poemas sobre a Sua Grande Face. É um livro de poemas da Hilda, enfim, fazendo um certo acerto aí, né, conversando com Deus meio que diretamente. É um livro muito bonito de, sei lá, não são muitos poemas, são uns 12 poemas grandes. Esse livro ele aparece em edições muito bonitas, assim, é um livro bem legal. Uma dica. E o floema também. O floema é uma conversa do homem, né, que ela chama de Haidum, quer dizer, o Deus, que ela chama de Haidum, e o homem, que ela chama de Koi. É uma conversa entre Deus e o homem. Que, na verdade, não acontece, né, na obra dela, essa conversa, porque ele responde tudo primeiro e aí o homem começa a perguntar. Então, ela não acontece no plano dialógico. Essa figura de Deus, esse questionamento de Deus aparece bastante nas peças da Hilda. Vem aparecendo bastante. Então, a gente vai ver, especialmente no Aves, semana que vem, que tem um protagonista padre, que esse padre existiu, e esse padre, passando por essa tortura da fome, é inevitável ele não questionar Deus ali. Santo. Existiu e foi canonizado, é um santo hoje. Exatamente, é um santo. Maximilian Kolbe. Pois é. Bom, gente... Uma coisa que eu queria comentar aí... Desculpa, fala aí, Pedro, que você não falou. Não. Eu só ia comentar que o meu sonho eudístico, gente, é que vocês não só... agradeço, primeiramente, o convite. Achei muito gostoso estar aqui junto com vocês, trabalhar esse texto. É o segundo texto da Hilda que eu trabalho, mexi com o Verdugo antes. O meu sonho eudístico é que vocês se engajem com o resto do material da literatura dela, seja dramatúrgica, seja poética, apareçam nos próximos domingos, para ver as próximas peças. O Verdugo, em especial, que é a que eu mais conheço, como foi mencionado esse lance da relação com Deus, essas relações, assim, essas menções a um Cristo, assim, tipo, ela também se apresenta nessa peça, no sujeito do homem, que é simplesmente um agitador, é uma discussão sobre a moral das ações das autoridades em cima daqueles que têm opiniões, assim. A narrativa da Hilda é muito rica, é uma coisa muito legal, assim, tipo, cada pessoa que assiste acaba tirando suas próprias conclusões, até porque material gostoso é assim, gente, coisa que dá depois muito, muito ao que se falar, muito ao que discutir, ao se sentar com os seus amigos que assistiram junto com você, e discorrer sobre por 1 hora, 2, seja quanto tempo necessitar, gente. É uma coisa, é muito gostoso de trabalhar com ela, muito gostoso de ler ela, então valorizem. E sigam o canal Curadoria Ilst, gente, ativem o sininho, ativem os lembretes das peças, porque tem muito conteúdo bacana, e aí vocês podem ser lembrados das próximas peças. E é isso que eu queria comentar, esse canal é um achado, cara, que canal incrível. Eu queria fazer uma homenagem e um agradecimento e tudo mais ao Daniel, que cuida do canal, que cuida de toda a obra da Hilda e que virou papai ontem. Virou pai ontem, pai do Antônio. Então, eu queria dedicar, eu sei que o Joca dirigiu essa leitura, mas se você me permite, Joca, dedicar para o Antônio essa leitura de hoje. Em nome de todos nós. Isso aí. O Daniel merece, ele tem nos ajudado muito. E ele estaria aqui, né? Porque ele ia começar a participar do debate, aí ele virou papai, então ficou ficou para uma outra leitura para ele entrar nesse debate junto com a gente. O Alto é uma das peças favoritas dele. Bom, gente, eu acho que a gente já pode encerrar. Eu quero novamente agradecer a presença de todos vocês no YouTube, agradecer a presença dos nossos convidados hoje, que embarcaram nesse processo das leituras com a gente. Lembrar que essa peça vai ser retransmitida na quarta-feira, às 20 horas, no YouTube, no mesmo canal, com tradução em Libras. Então, avisem os amigos surdos, e no domingo que vem, às 18 horas, a gente tem as Aves da Noite. Esse projeto está sendo feito através da Lei Aldir Blanc, que é importante falar,
A Lei Aldir Blanc está possibilitando agora a produção em várias cidades, em vários estados brasileiros. Então, a gente está... Muita coisa vai acontecer aí nos próximos meses, online e presencial. Então, assistam, prestigiem teatro. A gente está passando por esse período, né? Eu torço para que a gente já esteja no fim desse período horroroso. Então, acho que agora é o momento da gente fortalecer o teatro mais ainda. Vão ao teatro, quando forem, fotografem,